E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre um caso que vem ganhando bastante repercussão nas redes sociais nos últimos dias, que foi uma acusação de Renato Maurício Prado, um dos comentaristas aí do UOL, que acabou falando sobre o Payet no Vasco, chamou o Payet de hipócrita, chamou o Payet de roliço, falou que o Payet tá gordo e falou de certa forma que o Payet teria apoiado atos racistas contra o Vinícius Júnior. Depois ele se retratou, falou que confundiu os casos, que não foi contra o Vinícius Júnior e que foi contra o Neymar. E nós vamos ver isso tudo no vídeo de hoje. É sempre muito importante a gente pontuar aqui já no início do vídeo, rapaziada, as duas únicas vezes que eu ouvi falar de Renato Maurício Prado nesse ano foi uma vez que ele falou que era impossível o Botafogo vencer o Palmeiras no Allianz Parque em uma sexta-feira, e domingo o Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque. E agora eu estou ouvindo falar dele novamente e é criticando, por coincidência, outro rival do Flamengo, que é o seu time de coração. Mas, né, rapaziada, acho que já tá ficando nítido pra vocês o porquê dessas críticas a jogadores do Vasco, o time do Botafogo também, naquela época, tá ficando claro, né, rapaziada? Mas deixa o like aí embaixo. Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje. Hoje temos simplesmente um jogo do Botafogo contra o Defensa e Justiça, jogo de Sul-Americana, pra você apostar, fazer aquela grana na PagBet no primeiro link do comentário fixado, beleza? Na PagBet você tem as melhores cotações, suporte humanizado 24 horas todos os dias, e na PagBet acertou, tá pago, você não tem problemas com pagamentos, beleza? Bora pro vídeo. Renato Maurício Prado pede desculpa e relembra caso de Payet. Abre aspas, foi com o Neymar e não com o Vini Júnior. Então ele tinha falado, eu tinha visto, né, rapaziada, que ele tinha falado que o Payet tinha apoiado atos racistas contra o Vinícius Júnior, o que é uma grande mentira. Isso porque ele ficou chateado, porque o Payet falou que todo mundo conhece a história do Vasco lá na França. Falou que conhece Edmundo, Roberto Dinamite, Romário. Falou que o Vasco é muito conhecido por essa luta contra o racismo, que sempre foi algo ali que teve muito forte na instituição Vasco da Gama, sempre teve muito forte nos torcedores do Vasco. O Vasco sempre teve esse DNA. É algo que todo mundo reconhece o Vasco por conta dessa luta, e é algo muito bonito. Eu acho que todos concordam, né, que o Vasco tem um papel muito importante no futebol brasileiro em relação a essa luta contra o racismo. Foi muito importante lá no passado e continua sendo importante nos tempos também de hoje em dia. O Vasco sempre está fazendo campanhas interessantes, o Vasco sempre está ali se mostrando ativo nessa causa. E o Payet falou na sua coletiva ali de apresentação que também esse foi um dos fatos que fez ele escolher o Vasco ter essa luta contra o racismo, que é algo que chama bastante atenção ali de um jogador quando ele quer jogar no Cruz Maltino. E o Renato Maurício Prado ficou revoltado, chamou o Payet de hipócrita, falou que o Payet apoiou atos racistas contra o Vinícius Júnior, que não tem nada disso de jogar no Vasco porque o Vasco é um time que luta contra o racismo. Chamou o Payet de roliço, falou que tá gordo. Só faltou sei lá, mano, dar um treco. Foi literalmente isso. Renato Maurício Prado ficou extremamente chateadinho com o Payet. Essa é a verdade, mas vamos ver aqui, ele se retratou, vamos ver a retratação dele. Renato Maurício Prado se desculpa no fim de papo por ter afirmado que Payet, reforço do Vasco, ficou contra Vinícius Júnior nos ataques racistas sofridos na Espanha. Ele admitiu que se confundiu com outro episódio envolvendo racismo, não com Vinícius Júnior, mas com Neymar. Assim, ele mesmo já teve que se retratar, falar que era mentira a besteira que ele tinha falado antes, mas ele voltou a falar outra parada aqui que é bem interessante da gente pontuar. Abre aspas para o que disse o Renato Maurício Prado. Eu me confundi, estou aqui para esclarecer uma coisa que causou uma comoção nas redes hoje pelo lado dos vascaínos. Ontem nesse mesmo programa aqui, eu disse falando do Payet que ele era meio engraçadinho, falando que veio para o Vasco por causa da história contra o racismo. Só que esse mesmo Payet teria ficado contra o Vinícius Júnior quando ele foi chamado de macaco e teve um boneco pendurado numa ponte, enforcado e tudo. Eu me confundi, é importante esclarecer isso. Eu me confundi porque, na verdade, o episódio que eu tinha na memória era um outro caso que o Payet também não foi antirracista. Foi o caso do Neymar contra o zagueiro Álvaro Gonzalez do Olympique, em que Neymar para o jogo para chamar o juiz e diz que está sendo vítima de racismo por parte do zagueiro. Errei o episódio. No final da história toda, o Olympique defendeu o zagueiro, disse que ele não era racista e o Payet publicou uma foto com uma montagem
que apareceu um time de futebol e o Álvaro Gonzalez aparecia com um cachorrinho no colo. Na cara desse cachorrinho estava o Neymar. Eu errei o episódio, mas infelizmente o tom do Payet não é antirracista. Então acho e reafirmo que é meio estranho um cara chegar aqui dizendo que veio para um clube pela sua história antirracista. Afinal de contas, o Vasco foi um dos primeiros a ter negros em seu time e tem uma história bonita em relação a isso. Vamos lá, cara, Renato Maurício Prado, pô, mano, claramente ficou doído porque o Vasco fez uma grande contratação e de alguma forma dá pra perceber que de alguma forma ele queria diminuir essa contratação do Vasco, queria fazer um ataque pessoal contra o Payet, e aí ele falou besteira, se retratou e depois falou outra besteira, até porque o Payet, vamos lá, beleza, você queria que o Payet ficasse do lado do Neymar e fosse contra o jogador do seu próprio time, que ele convive todos os dias, que ele conhece muito mais do que conhece o Neymar para saber quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, até porque nada foi comprovado. Beleza? Então, tipo assim, o Payet convive todo dia com o cara. O Payet não é branco. O Payet acompanha qual é a conduta ali do zagueiro, por exemplo, não defendendo o zagueiro, porque eu não sei o que aconteceu de fato na história. Só quem sabe ali é o Neymar e o zagueiro que estavam, beleza? Mas ele conhece o zagueiro, é amigo do cara, conhece a conduta ali do cara razoavelmente ou minimamente para defendê-lo dessa forma. E o ataque do Payet ao Neymar é por conta de uma rivalidade entre PSG e Olympique de Marseille e outras coisas também, cara. Já teve desentendimentos do Neymar com o Payet dentro de campo. Inclusive eu vou ver se eu passo esse vídeo para vocês. Então a questão não foi nada de racismo, essa provocação do Payet. Foi uma provocação entre clubes, entre jogadores, entre Neymar e Payet, entre aspas, ficar do lado do seu companheiro de time Álvaro Gonzalez para dar uma zoada no Neymar, que era o seu adversário. Agora, essa é uma palavra muito forte você falar, cara. Por exemplo, que o Payet não é antirracista. Quando você fala isso, basicamente tu diz que o cara não liga pra racismo, ou então que ele teria apoiado um cara que é racista, tá ligado? Você não tem provas de nada disso, você não tem comprovação de nada disso e vai falando um monte de besteira. Então é complicado. Claramente mais uma pessoa querendo tumultuar o ambiente do Vasco com a parada nada a ver. E não foi só o Renato Maurício Prado, eu vi um monte de flamenguistas da mídia alternativa, da mídia assim de internet, falando essa mesma besteira do Payet. Sabe, aquele cara que quer lacrar a qualquer custo, mano. Essa turminha se doeram porque o Payet falou que o Vasco é conhecido lá na França e porque o Payet falou que, tipo assim, é foda a história do Vasco de luta contra o racismo, tá ligado? Porra, o Payet é branco agora, irmão? Cara. Mas é isso, rapaziada, comenta embaixo a opinião de vocês. Esse aqui eu já falo, mano, Renato Maurício Prado, flamenguista de carteirinha. Não espero nunca ele elogiando o Vasco, elogiando o Botafogo ou elogiando o Fluminense. Sempre vai ser crítica de alguma maneira. Ele poderia de várias formas, sei lá, ter expressado a opinião dele. Falava que o Payet tá fora de forma, não, ele preferiu chamar o Payet de roliço, preferiu ir pra aquele lado ali mais, sabe? Então é foda, rapaziada. Claramente tava com a intenção de ofender, tava com a intenção de pegar algum defeito, porque ficou puto. Vou falar que é verdade, mano. Vou falar a verdade pra vocês. Ficou puto porque depois de anos e anos e anos, o Vasco volta a ter um camisa 10, um meio campista muito melhor do que o camisa 10 do time dele. E aí ele quis bater no Payet de alguma forma. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Beleza? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, eu fui!